Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma palavra do trono da graça, do trono de Deus para o meu coração, para o seu coração. Mas eu queria, antes de começar essa palavra, dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, me ajude a proclamar o Evangelho. Compartilhe a outras pessoas ao qual elas também estão precisando. Todos nós precisamos da mensagem da cruz. Seja junto comigo um mensageiro do Evangelho de Deus. Nós vamos para a palavra. Marcos, capítulo 14, no verso 9, traz um versículo muito interessante sobre uma história bastante conhecida na palavra de Deus. Sobre uma mulher ao qual quebrou um vidro de alabastro, pegou aquele seu unguento, seu melhor perfume, e a palavra diz que ela jogou sobre os pés de Jesus. Ela pega aquele vaso e ela banha Jesus. É muito interessante essa palavra. O verso 9 desse capítulo 14 diz assim: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Gente, isso é fantástico, gente. Eu gosto muito de ficar vendo fotografias. Elas sempre me trazem uma lembrança agradável, exatamente daquele momento ao qual a gente viveu. A fotografia é fantástico. E quando nós começamos a olhar, e principalmente quando nós somos criança, adolescente, jovem, já eu agora na fase mais madura, então é muito interessante, porque bate uma saudade gostosa, sabe? Na minha época, queridos, não tinha essa facilidade de hoje, ao qual nós podemos usar o celular como uma máquina fotográfica, e toda hora é foto aqui, é foto ali, é selfie, é isso, é aquilo. Antigamente era filme, meu irmão, e era muito caro para revelar. Tanto era caro o filme, como era cara a revelação, e demorava. Eu me lembro, na época de criança, demorava coisa de 15 dias, um mês, para que as fotografias ficassem prontas. Por isso, elas eram tão curtidas, era tão importante. Cada fotografia, com certeza, queridos, tem uma história, tem algo bom para a gente trazer aos nossos corações. Às vezes algo ruim, mas sempre nós trazemos boas memórias das nossas fotografias. Queridos, se todo momento, se a gente pensasse aqui, se todo momento nós tivéssemos tido a oportunidade de fotografar, para assim deixar aquele momento gravado para sempre, para que ele ficasse na nossa memória, foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Um dia, uma atitude de uma mulher marcou para sempre a história do cristianismo. Uma simples atitude ao qual, na hora, muitos chegaram até a condená-la. Por que você está fazendo isso? É um grande desperdício. É interessante que muitas vezes não fazemos nada e ainda reclamamos de quem está fazendo alguma coisa. Essa mulher, ela tomou uma atitude de ungir o Senhor Jesus, mas ela ungiu ele com o que ela tinha de melhor. Ela deu a Jesus o seu máximo. Eu tenho certeza, se houvesse uma máquina fotográfica naquela época, o próprio Jesus teria dito: bata uma foto aqui, para a gente eternizar esse momento. Esse texto, querido, ele é muito rico, e eu creio que esse texto foi uma grande fotografia de Jesus. Olha o que o verso 3 diz: e estando ela em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro e de muito valor, e quebrando ela o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Olha que coisa linda, que atitude maravilhosa. Ela não estava preocupada com o preço
ou com o tempo, ou com as pessoas, o que ela teria que gastar para agradar a Jesus. A sua preocupação era única, era uma só: eu preciso dar a Ele o que for o meu melhor. E aí eu posso fazer uma pergunta a você: como tem sido a sua entrega ao Senhor Jesus? Somos muito limitados, querido, nós somos muito limitados a nos abrirmos para Jesus. O texto diz que o próprio Jesus foi ele que se levantou em favor e em defesa daquela mulher, porque muitos se levantaram contrário. Queridos, bote uma coisa na sua cabeça: quando nós agimos segundo o coração de Deus, Ele próprio vem em nosso socorro, é Ele que nos defende, é Ele que sai em nosso favor. Quais são as tuas memórias? Olha que pergunta interessante. Jesus disse: em toda a parte do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Queridos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não é isso que a palavra diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 2? Então, todas as vezes que nós quebramos as algemas do medo, as algemas da insegurança, e nós construímos pontes de relacionamento com Deus, assim como aquela mulher que quebrou todo o protocolo da época dela, todo o preconceito, e se abriu e se envolveu de forma real e verdadeira com Jesus. Meus queridos, todas as vezes que eu e você vencermos as barreiras do mundo exterior, conseguimos nos relacionar de forma excelente com Deus e sermos os mais fiéis a Ele e aos seus projetos para as nossas vidas, assim como aquela mulher foi valorizada pela sua atitude diante de Jesus, eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que assim nós seremos todas as vezes que nós agirmos para a glória dele. Não poupe, querido, sacrifício para Deus. Mortifique a sua carne e os seus desejos em prol do reino de Deus. A nossa vida começa a ter muito mais sentido, e assim nós teremos a nossa memória marcada pelo Senhor. E assim como aquela mulher, nós precisamos ser destemidos. Não tenha medo do que os outros possam pensar de você. Não tenha receio. Não se prenda aos valores mundanos desse mundo que jaz no maligno. Se abra para Jesus. Glorifique a Ele com a sua vida. Se abra, se entregue. Quebre o vidro de alabastro. Quebre o seu melhor. Dê a Jesus o seu melhor. Porque Ele deu a mim e a você o melhor dele, que foi a sua própria vida. Ame Jesus, dando a Ele o seu melhor, porque Ele já te ama, te dando o melhor dele para você. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sermos cada vez mais despojados diante de Deus. Quem vos fala é o pastor Valença, com muito amor. Fiquem com Deus.